O pecado original se resume a Adão e Eva comerem uma fruta que não poderiam comer? Era apenas uma fruta e Jesus teve que vir e morrer por causa dessa fruta que eles comeram? Se não entendermos profundamente o que aconteceu no Éden, teremos muita dificuldade de entender sobre o que Jesus veio fazer aqui. E por que ele teve que morrer para nos salvar? Será que o problema todo era realmente só uma fruta? O problema não era a fruta. O problema é que Adão foi tentado a sentar no trono de Deus, e ele caiu nessa tentação. A serpente, quando tenta Adão e Eva, desautoriza a palavra de Deus e coloca em xeque sua confiabilidade. Foi neste pecado que a humanidade caiu, de rejeitar a palavra de Deus como sendo fonte de autoridade e verdade absolutas. Quando Adão se rende a esse pensamento, a humanidade coloca o tentador como nosso benfeitor. Era Deus quem tinha propósitos benéficos para o homem. A serpente tinha desígnios malignos. O homem age na suposição de que os intentos de Deus não são amigáveis, enquanto Satanás é apresentado como aquele cujo desejo é o de promover o nosso bem-estar. A principal consequência disso é que Deus deixou de ser considerado indiscutivelmente o Criador e Senhor de tudo. A palavra dele não é mais reconhecida como verdade absoluta, e sim reduzida à condição de uma palavra qualquer, que precisa ser verificada se é real ou não. Tanto Deus como sua palavra são considerados autoridades menores, que precisam ser testados constantemente por autoridades mais elevadas. Nesse caso, nós mesmos nos colocamos como sendo juízes da palavra de Deus. Adão e Eva se rebelaram contra Deus, não por fazerem conscientemente de Satanás a nova autoridade, mas por terem eles mesmos assumido essa função. Desse momento em diante, a verdade de qualquer palavra dita por Deus passaria a ser testada pelos seres humanos. Nesse sentido, nós nos tornamos como Deus. O primeiro e mais danoso crime de Adão foi rejeitar a autoridade da palavra de Deus, considerar a palavra da serpente mais confiável e fazer de si mesmo o juiz da palavra de Deus e de sua autoridade. O homem não fez do diabo seu Deus. O homem fez de si mesmo Deus, saindo do seu lugar de criatura e sentando na cadeira de juiz. Hoje em dia, este mesmo pensamento ainda está muito presente na sociedade. O homem quer ser juiz de si mesmo e de Deus. O diabo acusa Deus de tirania e é visto como um revolucionário que está apenas lutando pela sua liberdade. Não caia nessa mentira. A Bíblia diz que seremos libertos quando conhecermos a verdade. E a verdade é que Deus criou esse mundo bom, harmonioso e pacífico. Mas nós caímos na emboscada de Satanás e estragamos tudo. Mas graças a Deus que nos dá a vitória sobre o pecado e sobre a morte, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes, trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, a fim de resgatar o maior número de pessoas das garras deste mundo mentiroso, sabendo que o vosso trabalho não é bom no Senhor.